O que esperar do Palmeiras pós-Copa do Mundo de Clubes? Mas antes, faço convite para você deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada que acontece no canal Papo Técnico aqui do YouTube. Vamos para mais uma análise de torcedor que junta a opinião do jornalista com a do torcedor ou torcedora de futebol. Hoje vamos falar com a Jennifer Araújo para a gente falar um pouco desse Palmeiras, que disputou recentemente a Copa do Mundo de Clubes e que na segunda parte de 2025 terá Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. Bom, Jennifer, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar um pouco de Palmeiras. Obrigada a você, é sempre um prazer, né, falar de futebol, sobretudo do Palmeiras. E eu estou bem animada para fazer o vídeo hoje, para dar minha opinião aqui como torcedora do clube. Bom, Jennifer, eu queria primeiro falar um pouco sobre essa Copa do Mundo de Clubes. Eu vejo que, de todos os times brasileiros, o Palmeiras foi o que deveu no desempenho do futebol em relação a Botafogo, Fluminense e Flamengo. Eu queria saber de você o que você achou da participação do Palmeiras e também do desempenho de Abel Ferreira, que acabou sendo bastante criticado, né, por alguns torcedores e algumas pessoas da imprensa por algumas decisões nos jogos decisivos, principalmente nesse jogo contra o Chelsea. Eu vejo também, assim como maior parte da torcida e maior parte da imprensa, o Palmeiras realmente foi o clube que mais deveu futebol. Na verdade, o Palmeiras deve futebol há um bom tempo, desde 2022. O meu entendimento é que o Palmeiras deve futebol com um técnico que é bom, que já teve grandes partidas, desde que ele chegou no Palmeiras, tinha ajudado o Palmeiras a ficar na elite do futebol, né, manter a continuidade desde 2015 que a gente está tendo aí, mas que depois ali de 2022 começa a dever futebol, e na Copa do Mundo de Clubes não foi diferente. Eu acho que o Abel tem agora um bom elenco para explorar, para a gente conseguir levar vitórias e ganhar campeonatos importantes, mas ele não consegue fazer isso. Acho que, por exemplo, deixar de utilizar o Felipe Anderson, o Maurício em jogos importantes faz com que a gente fique bem chateado e que as coisas não fluam do jeito que deveria ser. Bom, e apesar do Palmeiras ter um elenco muito bom, acho que o Palmeiras tem algumas limitações em alguns setores. O sistema defensivo foi a prova disso no jogo contra o Chelsea. Você não teve um Gustavo Gomes e Murilo, aí você acabou tendo um Mikael e Bruno Fux, que na minha visão sentiram o peso da partida. Eu vejo que o Palmeiras demorou para encaixar a marcação e quando foi acordar, foi tarde demais, fez 1-1, aí teve o erro do Everton, que na minha visão acabou sendo falha. Eu queria até saber de você. Claro, teve o desvio, mas na sua opinião, foi falha do Everton? Pelo nível de goleiro que é o Everton, por ser goleiro de seleção, foi falha do Everton mesmo com desvio? Com certeza. Para mim foi uma falha absurda. Mesmo com as limitações do Palmeiras, como você falou, defensivamente é visível, né? A gente não tem zagueiros para suprir caso o Gustavo Gomes e o Murilo tenham que sair da partida, mas mesmo assim o Everton, para mim, ele não transmite mais aquela confiança que antes o palmeirense tinha com ele. O Everton, a partida mais memorável que ele tem no Palmeiras, ele tomou 3 gols, que foi contra o River Plate, na Libertadores de 2020, né? Mas, enfim, para mim foi uma falha grotesca. Acho que o principal nome que, para mim, vai ser lembrado dessa partida é do Everton. Ele falhou absurdo e, ainda mais depois das entrevistas, ele achar que não tenha sido falha dele, sim uma falha coletiva. Bom, Jeff, concordo com você e concordo também na questão do futebol mostrado. Eu vejo que, na minha visão, não sei de você, para mim, o melhor futebol do Palmeiras nessa era Abel Ferreira foi em 2022, quando o Palmeiras fez um campeonato brasileiro impecável, perdeu apenas 3 vezes, por pouco não encerrou a competição sem perder como visitante, acabou perdendo na última rodada para o Internacional, aí depois, nos anos seguintes, ganhou um campeonato brasileiro ali na Bacia das Almas, na reta final, após a eliminação para o Boca na Libertadores, um ano de 2024 abaixo, um ano de 2025 que começou perdendo para o Corinthians, que será o adversário na Copa do Brasil. Queria saber de você a importância desse confronto para o Palmeiras na Copa do Brasil e por ser o Corinthians
faz a Copa do Brasil ter uma importância agora no calendário do Palmeiras. É isso mesmo. Eu acho que para o palmeirense, né, no começo, quando se falava de Copa do Brasil nesse ano, óbvio, a gente quer ganhar tudo. A gente sabe que o Palmeiras tem elenco, capacidade para ganhar tudo, ainda mais por ser, acho que agora deve ser o segundo com maior folha salarial aí da América do Sul. Então a gente espera que o Palmeiras ganhe tudo, né? Mas a Copa do Brasil não era uma prioridade. Quando sai o Corinthians como confronto, passa a ser prioridade agora a Copa do Brasil. O Palmeiras tem que ganhar, é um jogo para ganhar. Sempre, quando a gente fala de clássico, todos os dois times querem ganhar, mas para o Palmeiras é muito importante agora ter essa vitória, ainda mais com a fase do Corinthians. A gente acaba de sair de uma Copa do Mundo de Clubes e o Corinthians, toda vez que eu acordava durante a Copa do Mundo de Clubes, eu via notícias do Corinthians devendo jogadores, devendo outros funcionários do clube, e com o DP agora nessa coisa de faltar em treinamento, enfim. Então a gente vê que os níveis dos dois times são muito distantes, né? Eu acho que o Palmeiras já chateou bastante o torcedor perdendo o Paulistão da forma que foi, e se perder agora esse confronto de Copa do Brasil, para mim vai ficar muito difícil a defesa da Leila Pereira para a permanência do Abel no cargo de treinador. E falando sobre Abel Ferreira tem contrato até o final de 2025, tem possibilidade de aumentar até 2027, né, que é o fim do mandato da Leila Pereira. Queria saber de você, o que você pensa sobre isso? Fica Abel? É um Abel encerrando o contrato no final de 2025? O que você pensa sobre uma possível permanência de Abel Ferreira no Palmeiras? Olha, eu amo o Abel Ferreira, sou grata por tudo que ele já fez pelo Palmeiras, reconheço, obviamente, não tem como não reconhecer o que ele fez, até nos momentos ruins dele, a gente conseguiu conquistar grandes títulos, mas para mim não dá mais. Abel Ferreira já foi essa fase, acho que todas as fases terminam, né? Eu uso muito o exemplo do Liverpool e do Klopp, que tiveram uma fase brilhante juntos. Quando você fala de Liverpool, você lembra do Klopp e vice-versa, mas uma hora tem que acabar. Eu acho que essa seria a melhor fase para o Abel Ferreira ir embora. Creio que ele vai ficar até 2027, eu acho que vai ser inevitável, já que a Leila Pereira quer ser uma presidente de um mandato só, né, com um técnico só no mandato dela, mas eu acho que não seria bom para o Palmeiras, não é benéfico para o Palmeiras, para o clube e para o elenco, né? Eu acho que o Abel Ferreira perdeu muita mão ali do elenco, não consegue fazer as melhores escolhas. Óbvio, os jogadores transparecem para a gente respeitar muito o Abel Ferreira e ele vice-versa, só que as escolhas que ele tem não dá para entender muitas vezes. Então, acho que é um momento de encerrar com chave de ouro até esse ano de 2025, mas eu acho que ele vai renovar sim, viu, até 2027. Eu também concordo com você, eu vejo que não tem opções no mercado, eu vejo que seria uma boa sim ele permanecer, mas até entenderia caso ele não permanecesse, até porque não tem muita opção no mercado, mas eu concordo com você na questão das escolhas do Abel Ferreira durante as partidas. Não dá para entender algumas decisões. O que aparenta ter é um Abel Ferreira que não consegue mais extrair do elenco que ele conseguia fazer antigamente. É um Abel Ferreira que eu não consigo entender. O Emiliano Martínez, até a pausa da Copa do Mundo de Clubes, era titular absoluto. Aí, no primeiro jogo, ele entra com o Richard Rios e com o Aníbal Moreno como titular. Aníbal Moreno que tinha perdido espaço para o próprio Emiliano Martínez. Vice-versa também, com o Giai que agora é titular do Palmeiras na lateral direita, mas um tempo atrás não estava nem sendo a segunda e terceira opção. Então, não dá para entender algumas escolhas. Vejo que o Abel Ferreira vem iniciando errado o time e ele acaba consertando no segundo tempo. E é complicado, né? Um Palmeiras que, pelo adversário no Mundial de Clubes, é um Chelsea que não é o topo da Europa, mas é um time perigoso, é um time que vem jogando no erro do adversário. Palmeiras errou, o Chelsea foi lá e fez os gols. O Fluminense a mesma coisa, o Chelsea foi lá, conseguiu avançar para a final. Então, é um Palmeiras que, de todos os times brasileiros,
acabou devendo o futebol, e eu vejo que isso acaba passando muito pelo Abel Ferreira. Aí eu quero saber a sua visão sobre alguns jogadores, né? Tem agora a saída do Estevão, tem um Rafael Veiga que já há muito tempo não consegue demonstrar o bom futebol. Eu queria saber sobre os jogadores que o Palmeiras tem atualmente no elenco, se você é a favor do fim de ciclo, como um Rafael Veiga, como um Marcos Rocha, como o Mike. Então, eu sou muito a favor de alguns encerramentos de ciclo. Marcos Rocha, para mim, é um jogador que não se sustenta o porquê que ele continua no Palmeiras. O Mike, eu ainda gostava desse jogador ali em 2021, quando ele foi titular, né, na final da Libertadores de 2021 contra o Flamengo. Eu gostei muito da partida dele. Naquela época ele estava dando resposta, mas é um jogador que se machuca frequentemente. Também não vejo mais o Mike como uma opção para lateral. O Rafael Veiga, eu acho algo difícil de falar, porque ele é um dos maiores ídolos nesse elenco hoje. Eu acho que ele só fica atrás do Gustavo Gomes, na minha opinião. Mas creio que com hombridade, como ele sempre teve, com o torcedor palmeirense, sendo palmeirense, eu espero que se ele entende que ele não vai conseguir mais render do jeito que ele rendeu antes e construiu toda a história com o mérito que ele tem no Palmeiras, seria muito melhor que ele saísse do clube ao invés de ficar só no banco, recebendo o salário milionário que ele recebe. Então, acho que é difícil falar do Veiga, até porque muitas vezes ele ainda é decisivo, né? Nessa temporada, infelizmente, acho que ele não conseguiu nem ter esse papel de ser um jogador decisivo, porque mesmo ele atuando mal em 2023, 2024, ele ainda foi decisivo para o Palmeiras. Mas nesse ano, no momento que ele teve a decisão ali no Paulista, ele acabou falhando, né, contra o Corinthians. Antes ele conseguiu ir bem contra o São Paulo, jogou uma grande partida, na minha opinião, na semifinal, mas acabou acontecendo esse erro aí contra o Corinthians. Referente a outros jogadores, eu venho gostando bastante do elenco do Palmeiras. Se o Abel Ferreira soubesse explorar mais ali, a gente ia ter um time muito forte. Gosto muito do Felipe Anderson no meio. Gosto de basicamente todos os jogadores. O Maurício é muito bom. O Richard Rios fez uma Copa do Mundo de Clubes maravilhosa. Era um jogador que eu tinha muitas ressalvas, porque ele errava em alguns momentos importantes ali, principalmente contra o Corinthians. Mas ele fez uma Copa do Mundo excelente. A gente vem dizendo que ele foi um dos poucos homens no elenco do Palmeiras de querer ganhar a partida. Você vê que ele quis ganhar a partida em todo momento, não teve medo de perder, o que para mim resume muito o Palmeiras. Hoje em dia o Palmeiras virou um clube que tem medo de perder, tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Aníbal Moreno também é outro jogador que me surpreendeu muito, né? Ele tinha chegado no Palmeiras muito bem, depois decaiu, e agora na Copa do Mundo de Clubes voltou com seu 100%. Gostei muito da participação dele, assim como do Emiliano Martinez. Enfim, agora o Estevão está saindo, né, para ir para o Chelsea. É um jogador de controvérsias. Acho que o fim dele agora pelo Palmeiras acabou sendo um pouco amargo para o torcedor, pela forma que ele reagiu após o final de jogo, após a eliminação contra o Chelsea. Acho que faltou um pouco de respeito, tanto dele quanto do Abel Ferreira com a gente, porque não era um momento de se dar risada, de debochar de jornalista, após a gente ser eliminado de novo para o Chelsea, né? Mesmo sendo o clube que ele vai jogar, acho que faltou muito tato ali dele na entrevista, tanto quanto na anterior, que ele fala que estava um pouco desconcentrado porque ele ia jogar no Chelsea. E aí vem o Abel Ferreira de novo, né? Eu acho que o que mais irrita o torcedor é saber que, por exemplo, com o Endrick, ele tinha algumas falas com o Endrick, de ter medo do Endrick estar um pouco disperso do Palmeiras, porque ia para o Real Madrid, que o Endrick não iria participar da Copa do Mundo de Clubes em dado momento, quando a gente foi ali em 2022, porque o Endrick não tinha idade, porque ele tinha que ir para a Disney, e aí não teve o mesmo tratamento com o Estevão, mesmo Estevão tendo essas falas, que na minha opinião não pode falar uma coisa dessa,
com seu time numa Copa do Mundo de Clubes, mesmo você já estando vendido para outra, você tem que estar 100% no Palmeiras. Enfim, e eu acho que o Estevão, esse finalzinho foi bem amargo, o torcedor palmeirense acabou ficando bem triste com as declarações dele, ainda mais porque no ano anterior a gente teve o Endrick, né, que foi algo geracional para a história do Palmeiras, mesmo com a idade que ele tem, já é ídolo palmeirense e sempre se mostrou grato, chorou bastante na despedida dele, a gente não teve isso do Estevão. É até um assunto que eu queria falar com você. Eu vejo muitas opiniões sobre Estevão. Claro, em questão de quem é mais decisivo, o Endrick era mais decisivo. O Endrick deu um campeonato brasileiro para o Palmeiras com 17 anos de idade em 2023, aquela virada de 4-3 contra o Botafogo no Newton Santos. O Palmeiras jogava em torno do Estevão. O Estevão era um jogador que tentava, era um jogador que o Palmeiras jogava em torno do Estevão. Se o Estevão estava bem, o Palmeiras estava bem. Se o Estevão estava mal, o Palmeiras estava mal. Discordo muito de quem fala que o Estevão era um jogador que se escondia do jogo, diferente, era um jogador que sempre aparecia, mas em questão de ser decisivo, o Endrick era mais decisivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois, né? Sobre a questão do Endrick ser um pouco mais decisivo em relação ao Estevão. O Estevão que foi um jogador que cerrou a sua passagem no Palmeiras, igualando o Gabriel Jesus sem marcar gols em clássicos contra Corinthians, São Paulo e Santos. Olha, realmente o Endrick foi mais decisivo para a gente, né? Mas o Estevão, eu também concordo com você. Acho que não era um jogador que se escondia do jogo. Tanto que nesse jogo contra o Chelsea, ele que marcou o nosso único gol, né? Acho que ele não se esconde, não. Acho que ele sente o peso, é normal. O que eu vejo, a diferença dos dois, é que o Endrick, para mim, mesmo o Estevão sendo um jogador que eu goste mais do estilo de jogo dele, eu gosto mais do estilo de jogo do Estevão do que do Endrick, mas eu vejo que o Endrick é alguma coisa diferente. Acho que ele tem um brilhantismo, predestinado, não sei explicar, algo mais místico para mim. E o Estevão é um garoto normal, ele tem 17 anos, né? Vai fazer 18 agora, e é normal sentir o peso em clássico, normal sentir o peso em jogos grandes. É óbvio que comparado com o Endrick, você vê que parece que o Endrick não sentia nada disso, mas para mim são essas diferenças, sabe? O Endrick é um craque geracional que, indiscutivelmente, na minha opinião, ainda vai ser muito lembrado aí pelo Brasil, vai fazer grandes coisas por nós, como seleção brasileira. Espero que ele volte para o Palmeiras depois, né? Que encerrar a passagem dele pela Europa. Mas o Estevão é um garoto normal de 17 anos que sente. Eu acho que o Palmeiras, na verdade, não deveria ter dependido tanto do Endrick quanto do Estevão. A gente dependeu do Endrick para ganhar em 2023 o Brasileiro. Se o Abel Ferreira não fosse tão sabotador, com certeza a gente teria ido para a final da Libertadores também em 2023, contra aquele Boca Juniors horroroso, né? E não era para a gente ter dependido também do Estevão em 2024, agora em 2025. Acho que são pessoas muito novas, são jogadores muito novos, passando por grandes responsabilidades, sendo que a gente tem outras pessoas no elenco que deveriam fazer esse papel. Bom, Jennifer, falar de mais dois assuntos para a gente encerrar o nosso papo. Fala sobre Campeonato Brasileiro. Palmeiras que chegou a liderar a competição, mas engatou uma sequência de derrotas. Foi para a Copa do Mundo de Clubes com 2 derrotas seguidas. Flamengo no Allianz Parque, que inclusive estava presente lá. Um Flamengo que conseguiu ser mais efetivo que o Palmeiras. O Piquerez acabou perdendo o pênalti para a defesa do Rossi. E depois, no último jogo, antes da parada, derrota para o Cruzeiro por 2-1 no Mineirão. Queria que você falasse um pouco sobre esse Campeonato Brasileiro e se o Palmeiras... qual é o motivo, na sua opinião, do Palmeiras deixar a desejar em confrontos importantes em Campeonato Brasileiro? Ano passado, o Palmeiras não ganhou de ninguém ali dos 6 primeiros. E esse ano, quando teve o confronto para poder ir para a parada da Copa do Mundo de Clubes numa vantagem melhor na liderança contra o Flamengo, acabou sendo derrotado dentro de casa. Olha, para mim, essas derrotas do Palmeiras em jogos importantes, tanto no Brasileirão quanto em Libertadores, Copa do Brasil,
Desde 2022 a gente não consegue ter bons jogos contra esses times, contra Flamengo. O único que a gente conseguiu boas vitórias foi o Botafogo, tanto em 2023 no Campeonato Brasileiro, quanto agora no Mundial de Clubes. O resto a gente perdeu ou empatou todos os jogos. Para mim, passa pelo Abel Ferreira também. Acho que ele peca muito em algumas escalações e algumas posturas que o time tem nesses jogos. Nesse Palmeiras e Flamengo eu também estava no estádio e me irritei muito com esse jogo, me irritei muito. Alguns palmeirenses ainda tiveram coragem de falar de arbitragem, para mim não teve nada a ver com isso. O Palmeiras teve tempo de arbitragem, que o pessoal falou, mas vem muito pela postura do time. O Palmeiras do Abel Ferreira sempre consegue bem contra times menores, que não estão disputando o título com a gente, mas quando chega na hora de enfrentar um Flamengo, de enfrentar um São Paulo, de enfrentar um Corinthians em final, a gente acaba pecando, e isso para mim é total responsabilidade do técnico, porque tem um bom elenco, não consegue usar. Para mim, o Felipe Anderson ser banco é terrível, sendo que foi um jogador que chegou mal aqui no Palmeiras, né? Tava tendo partidas ruins, mas aí se recupera. Quando ele se recupera, de repente ele vira banco. Não dá para entender algumas decisões. Eu acho que isso faz a gente perder a força contra esses grandes adversários que a gente tem aí na temporada. Vou agora falar de Copa Libertadores da América, para a gente encerrar nosso papo. Palmeiras que fez 100% na fase de grupos. Eu acompanhei os 3 jogos em loco no Allianz Parque, trabalhando nesses 3 jogos, inclusive no último, despedida do Estevão do Palmeiras no Allianz Parque, 6-0 contra o Sport Cristal, e é um Palmeiras que agora vai enfrentar um adversário acessível, mas a gente sabe que Copa Libertadores, qualquer vacilo, você pode se dar mal. Vai enfrentar um Universitário do Peru, que é uma equipe limitada, que fez a penúltima pior campanha, né, a segunda pior campanha dessa Libertadores. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse confronto contra o Universitário e se a Libertadores segue sendo a prioridade do Palmeiras, mesmo com o Corinthians sendo o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Olha, na minha opinião, Libertadores sempre vai ser prioridade do Palmeiras, em qualquer circunstância, é a nossa prioridade. Assim como a gente canta nas arquibancadas, sempre vai ser nossa obsessão, mesmo a gente sendo o clube com mais títulos, junto com Flamengo, Grêmio, São Paulo e Santos. Para mim ainda é prioridade. Acho que o Palmeiras, se o Abel Ferreira não fazer nenhuma loucura, o Palmeiras passa tranquilo do Universidade. Acho que é sim um adversário bem acessível. Depois desse adversário, se a gente passar, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado, né? Na nossa chave, se eu não me engano, tem o São Paulo, tem o Flamengo também, se eu não me engano. Mas o Palmeiras tem que manter vivo o sonho do Tetra, né, da Libertadores. Ser aí o primeiro time brasileiro a ter 4 Libertadores seria muito importante para a gente, mesmo com o Corinthians aí nessa fase de Copa do Brasil. Acho que dá para conciliar bem os 2 adversários, na minha opinião, né? O clássico tem que ter um pouco mais de cuidado por conta da emoção de nós torcedores, mas acho que o Palmeiras tem tudo para passar, tanto do Universidade quanto do Corinthians. É o Palmeiras que vai decidir os 2 jogos dentro de casa no Allianz Parque. Decide contra o Corinthians no Allianz Parque, jogo da volta da Copa do Brasil, e contra o Universitário do Peru, também no Allianz Parque. Bom, Jennifer, quero te agradecer por ter tirado esse tempo a gente falar um pouco de Palmeiras, e te faço convite para a gente poder no futuro falar de mais Palmeiras, quem sabe com o Palmeiras se dando bem na Libertadores, se dando bem na Copa do Brasil e uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Amém. Obrigada a você pelo convite. É sempre uma honra para mim falar de Palmeiras, falar de futebol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, essa foi a Jennifer Araújo, jornalista, que falou um pouco sobre o Palmeiras, que terá Campeonato Brasileiro, que terá a Copa do Brasil com o Corinthians sendo adversário nas oitavas de final e o Universitário do Peru sendo adversário nas oitavas de final
da Libertadores. Então é isso. Se você gostou de mais uma análise de torcedor que juntou a análise do jornalista com a análise de uma torcedora de um clube de futebol, deixe seu like, deixe a sua inscrição, seu compartilhamento para não perder nada no Papo Técnico aqui no YouTube. Então é isso, até a próxima, tchau!